Graça, misericórdia e favor e paz sejam multiplicados sobre você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você teve uma boa semana nessa última semana? Se não, essa mensagem é para você hoje. Desde que essa pandemia começou, ninguém sabia com certeza quando tudo isso ia acabar. E eu, na verdade, perguntei ao Senhor, no mês passado, comecei a perguntar ao Senhor sobre estas coisas e o que é mais importante é conhecer a sua mente sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Com certeza, o que está acontecendo é grande, ok? Algo inédito nos tempos modernos. Então eu comecei a orar, porque eu sei que o Senhor é capaz de acabar com tudo isso, como ele fez com o SARS em 2003. Sabe, o SARS demorou só alguns meses e o Senhor então colocou um fim naquilo. E eu sei que foi Deus quem parou aquilo, sobrenaturalmente. Mas primeiramente precisamos entender que a Bíblia diz claramente que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Senhor. Deus não tem vírus no céu para enviar, ok? Então esse vírus não veio dele. Mas sabemos também que Deus orquestra os eventos de tal forma que coopera para o bem de quem? Para o bem do seu povo, para o bem dos crentes, para o bem da igreja. Amém? Tudo o que está acontecendo é para o seu bem, tem um efeito benévolo para você. Não falando propriamente do vírus, mas o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Por exemplo, quando eu perguntei ao Senhor sobre o que está acontecendo, durante esse tempo, sabendo que Ele pode parar com tudo isso. Sabe, a qualquer momento, agora que esse vírus está diminuindo, depois, tudo isso vai acabar. Eu então perguntei ao Senhor o que ele pensa sobre tudo isso. Ele falou comigo o seguinte: eu quero que a igreja seja uma igreja que vai sair das quatro paredes. Eu quero todo pastor, e ele não está falando somente da nossa igreja, mas para todas do mundo. Eu quero que todo mundo esteja online para levar o evangelho da graça, esse glorioso evangelho da graça e de paz, para os quatro cantos da terra. E a única forma disso acontecer, eu acho, igreja, que aconteceu porque temos sido egoístas. Nós colocamos o culto online e o nosso ministério sempre tem trabalhado em tudo isso para alcançar a maioria das pessoas. Fazemos isso também com a televisão, mas ainda não é o bastante. E a única forma da igreja ir para a internet não é quando algo bom acontece. Se algo bom está acontecendo, as pessoas vão se reunir e vão celebrar, vão fazer uma festa, certo? Foi necessário então este vírus. Isso foi necessário para que as pessoas estejam sempre na internet e alguns colocam o evangelho ali para alcançar os quatro cantos da terra. Deus deseja que o mundo inteiro ouça este maravilhoso evangelho de Jesus Cristo. E pastores, eu tive que me arrepender. Arrepender é mudar de mente. Eu tive que me arrepender também, porque por muito tempo nós tínhamos cultos presenciais, mas eu não queria culto online na internet, certo? Culto da nossa igreja, porque eu pensava que. E agora, na verdade, eu descobri que nada disso estava na mente de Deus, mas eu achava que se eu colocasse online, sabe, algumas pessoas de outras igrejas iriam assistir e eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que pessoas de outra igreja assistissem, porque eu queria que eles fossem fiéis aos seus ministérios. Eu queria então ministrar só presencialmente, em um lugar físico com pessoas que estariam reunidas ali, e eu então transmitia mensagens que eu tinha pregado no passado. Mas obviamente Deus sabe quando vai ser o fim de tudo isso. Amém? Sabemos que os sinais estão indicando o final e Jesus disse que os sinais são como dores de parto de uma mulher. E são estes. Em Mateus, ele mencionou isso. Ele disse que haveria fome, e agora estamos vendo fome, estamos vendo também invasão de gafanhotos como nunca antes. Isso aconteceu em lugares que nunca aconteceu. Nunca tiveram essa invasão e agora estão tendo. Temos uma fome como resultado disso e também a crise financeira que está atingindo o mundo inteiro. E não é somente um local, mas é global. Tudo isso no mundo inteiro. Ele mencionou também pestilências, e isto é causada por vírus, a maioria das vezes pestilências, doenças. E olha, pestilências é plural, é mais do que uma pestilência. No fim dos tempos, isso não é feito por Deus. Ele diz que vai acontecer, que são dores de parto de uma mulher, como dores de parto de uma mulher, porque algo glorioso vai nascer, algo maravilhoso está vindo por aí, algo bom está vindo. E sabemos que é a volta de Jesus, amém, para estabelecer o seu reino
durante o milênio, o reino que vai trazer muita prosperidade e muita paz para o seu povo. Amém? Estamos esperando isso e sabemos que em breve ele vai voltar. E a Bíblia nos fala que a nossa verdadeira posição de crente, a palavra nos declara que não é olhar para a sepultura, mas olhar para o céu. Amém? A Bíblia diz: e esperar dos céus o seu filho. Essa é a postura de todo crente. E o Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora, qualquer hora. Amém? Estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus. Amém? E como ele disse, haverão rumores de guerra e também pestilências, fome, terremotos em vários lugares e também guerras e rumores de guerra. E tudo isso que está acontecendo, Jesus disse que será um princípio de dores ou dores de parto. E ele disse que isto não é o fim ainda, são sinais de que o final está perto. E quando isso acontecer, e acontecer de forma simultânea, tudo de uma vez, então sabemos que o final está próximo. Amém? O Senhor voltará para nós. E quando ele reinar, não haverá doença nem pestilência, como quando ele esteve aqui na terra. Ele veio fazendo bem, curando a todos que estavam oprimidos, abrindo os olhos dos cegos, abrindo ouvidos dos surdos, limpando leprosos, suscitando mortos, porque não há doença, não há enfermidade e nem mesmo morte no seu reino. E ele virá para estabelecer isso, e nós, como crentes, viveremos para sempre. Amém? Com corpo glorificado. E estamos aguardando isso, um novo corpo. Amém? Jesus disse, no mesmo discurso sobre os sinais dos tempos, ele disse no final que quando tudo isso acontecer, não olhe para baixo, não fique deprimido olhando para os lados. Amém? Olhe para cima, levante a cabeça, ele disse, porque a vossa redenção, que redenção? Já somos salvos. Ele está falando para crentes, a vossa redenção, a redenção do vosso corpo. Amém? A única coisa que esperamos, o nosso corpo que vai ser transformado em corpo glorificado, um corpo que não vai ficar doente, não vai envelhecer, não vai estar sujeito a enfermidades e doenças como seu corpo quando ele ressuscitou. É um corpo físico, mas é um corpo eterno. Amém? Um corpo que não vai morrer. Por quanto tempo? Para sempre. Amém? Glória a Deus. Não vamos ser como fantasmas. Amém? Flutuando e passando pelas paredes e tudo mais. Não, não. Nós vamos ter corpos. Amém? Corpos. E o que nós somos agora vai ser. E por falta de uma expressão melhor, amém? Porque estamos falando em termos humanos, eu digo que vai ser 1000 vezes melhor. Tudo que você sente de bom agora, você vai sentir 1000 vezes melhor, amém? Tudo vai melhorar, amém? Tudo vai ser muito bom, porque agora nós estamos tão acostumados com as enfermidades deste corpo que aprendemos a conviver com elas. Não vai ser assim no nosso novo corpo, amém? Estamos esperando isso. Então levante a sua cabeça, olhando para a redenção do Senhor. Amém? A redenção do corpo. Glória a Deus. Lembre-se disso, igreja. O Senhor quer que estejamos online. Ele quer que alcancemos o máximo possível, porque o tempo é curto. E neste ano do tempo e do espaço, Ele está acelerando isso. É incrível como todo o mês estamos vendo mais pessoas assinarem ao website da igreja New Creation, até o meu Instagram. Está acontecendo um crescimento durante esse tempo como nunca antes. E eu sei que é um fato que Deus está causando fome no coração de muitas pessoas por Ele. Amém? E toda igreja que prega Jesus Cristo e Ele crucificado, que é a única resposta para a humanidade que está chorando, gemendo e morrendo, Ele vai permitir que elas cresçam, floresçam e também prosperem, porque a sua palavra não vai voltar para Ele vazia. Amém? E amigo, é importante darmos o apoio à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com orações, com apoio financeiro também. E enquanto você investe nisso, seu tempo, as suas finanças e energia, amém? Com tudo que Deus está fazendo agora, e você se alinha com o que Deus está fazendo, Deus vai te fazer prosperar, vai afetar a sua vida familiar, vai afetar a sua saúde, vai afetar todas as áreas da sua vida. Amém? Quando você contribui com o Evangelho de Jesus Cristo, não negligencie isso. Esteja bem no centro do que Deus está fazendo, sabe? Deus falou a Elias certa vez. Deus deu uma ordem para Elias, na verdade. Vai para o ribeiro de Querite. E lá, Deus tem um lugar para todos nós. Lá está a provisão. Quando você está lá e não está em outro lugar, amém? Você está lá, a provisão de Deus flui como um rio na sua vida. Amém? E também os anjos do Senhor vão te servir como serviram Elias quando ele estava lá. E todo dia os corvos levavam
comida, pão e carne para Elias, e ele bebia daquela água pura que fluía no ribeiro de Querite. Mas chegou o momento, depois de um tempo, que o ribeiro secou. E Deus disse para Elias: vai para lá, um outro lar. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora, aquele lá era o novo lugar. Percebeu isso? Amém? E se Elias tivesse insistido: olha, Deus, eu quero cumprir a tua palavra. Tu disseste que eu devia ir para lá e eu fui obediente ao Senhor. Eu estou aqui neste ribeiro de Querite. Mas Deus agora deu uma outra instrução. Ele disse: agora vai para lá e lá vai ser o lugar de provisão agora. Amém? Então temos que fluir com o que Deus está fazendo. Amém? Eu não estou falando que não vamos ter cultos presenciais. Eu creio e eu sei que isso está no coração de Deus, de que congreguemos novamente, mas por enquanto é como o povo de Israel que estava no deserto. Não era permanente. Eles estavam indo para a terra. Deus tinha preparado para eles uma terra. A terra que manava com leite e mel. Sim, o maná é bom, ele caía todo dia. Sim, a provisão e a proteção estavam ali. O pé deles não inchou. A Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram. E Deus os protegeu no deserto, mas não era o melhor de Deus. O melhor de Deus era a terra. O plano de Deus para eles era a terra. O desejo de Deus era abençoá-los na terra. E para nós, os crentes, Deus diz hoje: temamos, pois que deixada a promessa de entrar no seu repouso. Em vez de terra, Deus disse repouso para você e eu. O lugar de descanso é o lugar que flui com abundância e é um lugar de provisão, um lugar onde as nossas necessidades são atendidas e muito mais do que isso. Amém? E olha bem que Deus disse que era uma ideia que mana leite e mel. Deus podia falar que era uma terra que tinha leite e mel, mas quando ele diz que mana é por causa da abundância, amém? Onde abundou o pecado, a graça superabundou, amém? Glória a Deus. Então, igreja, eu estou esperando aquele dia quando vamos reunir de novo, mas até lá vamos aprender. Vamos tratar isso como um tempo de deserto. Isso é global, isso é para todos, no mundo inteiro. Todas as igrejas. Na verdade, só tem uma igreja, mas quando eu falo de igrejas, eu falo de igrejas locais que no mundo inteiro estão se adaptando ao novo lá. Amém? E nós vamos fluir com Deus, com aquilo que Ele está fazendo, e temos que nos arrepender de fazer as coisas da moda antiga, de que nos acostumamos, do jeito que fizemos e nunca vamos mudar, amém? Temos que mudar, temos que uma natureza que flui, porque é assim que o Espírito Santo vai nos guiar. Algumas coisas não mudam. Você não troca de esposa. Amém? Em termos de moral, isso também não muda. Amém? O pecado ainda é pecado. Amém? O certo ainda é certo. Amém? Isso nunca muda. Mas em termos, por exemplo, vamos dizer, Deus quer prover para você. Mas como Ele vai prover, você tem que ser guiado pelo Espírito. Deus quer que você eduque os seus filhos. Amém? Na palavra e admoestação do Senhor. Mas como educá-los? Amém? Não é disciplinando o tempo todo. Amém? Não é corrigindo e repreendendo o tempo todo. Como repreender? Como corrigir? Quando corrigir? Para isso, tem que ter o Espírito Santo. A palavra nos dá uma referência geral, mas você tem que ouvir o Espírito Santo todo dia. Amém? E hoje eu quero falar com você algo muito importante para esse tempo, porque fala dos filhos de Israel no deserto. Eles estavam no deserto, mas estavam prestes de entrar na terra da promessa. Não se esqueça que Deus queria que eles entrassem na terra. E quando eu estudei essa passagem, eu pesquisei o que estava no coração de Deus. Amém? Porque este é o meu prazer e é isso que eu quero que você veja. O plano de Deus para você. Sabe, igreja? Durante esse tempo, o plano de Deus para você e para a sua família é que você prospere e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Então, a alma é a primeira coisa que Ele quer fazer prosperar. Isso acontece quando você o conhece. Amém? Quando você o conhece. Mas como conhecê-lo? Você o conhece pelo seu Filho. E por aquilo que Ele fez, Cristo crucificado na cruz, pelos nossos pecados, devemos conhecer a Deus, um Deus que nos ama. Antes de o conhecermos, antes do nosso coração se voltar para Ele, Ele nos buscou. Amém? Como o salmista disse, o maravilhoso, infinito amor de Deus que nos procura. Amém? Que luta por nós, que deixa as 99 e nos procura. Amém? Este é o amor de Jesus, este é o amor de Deus. E Deus te procurava muito antes do seu coração desejá-lo. Amém? Então, vamos ver os filhos de Israel nesta jornada, no deserto, e estavam no último ano, no 40º ano. E começa com a morte de Miriam, a cantora e adoradora de Israel. Ela dançou quando atravessaram o Mar Vermelho. A irmã de Moisés, Miriam, ela disse, eu cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou maravilhosamente. O cavalo e os seus cavaleiros, Ele afundou no mar, o Mar Vermelho. Amém? Essa adoradora de Israel morreu. Os seus lábios agora selados
não canta mais. E porque ela era muito preciosa aos filhos de Israel, isso os fez sentir, sabe, que perderam algo e chegaram a um lugar onde não havia água. E falaram o seguinte a Moisés. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Saiba disso, igreja. Este povo estava agora no 40º ano da peregrinação no deserto. Deus não queria que eles estivessem ali por 40 anos. Quando Deus os tirou, lembre-se disso, Deus não tira para você ficar do lado de fora. No deserto. O deserto é um lugar temporário. Deus o tirou para o colocar. Deus te tirou das trevas para te colocar na sua maravilhosa luz. Deus te tirou da escravidão para te dar uma gloriosa liberdade. Deus te tirou da enfermidade para te colocar num lugar de saúde e plenitude. Deus sempre te tira para te colocar. Amém? Deus queria levá-los, quando os tirou do Egito, Deus queria levá-los para a terra que mana leite e mel, mas por causa da descrença deles. Você conhece a história de Cades Barneia? E o que aconteceu foi que eles podiam ter entrado na terra em pouco tempo, amém? No primeiro ano, na verdade, mas, em vez disso, por causa da descrença deles, peregrinaram 40 anos. Por causa da sua rebelião, eles peregrinaram por 40 anos. E agora, estavam no último ano, e olha o que eles falaram. Aqui começa, na verdade, com a morte de Miriam. E disseram: e por que trouxestes da congregação do Senhor a este deserto? Número 1, Moisés não os levou, Deus os levou ali. Mas contenderam com Moisés e Arão, dizendo: e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há sementes, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. E como eles se esqueceram de toda a provisão e da bondade de Deus durante os 40 anos. Eles tinham a presença tangível de Deus e algumas pessoas dizem, e eu já ouvi mais do que uma vez, algumas pessoas falam assim quando vão a Israel, e está quente, eles dizem, por isso murmuravam no deserto. Olha, isso não é verdade, amigo. Eles nem sentiam o calor do sol porque eles tinham uma coluna de nuvem. Era um ar-condicionado natural. Durante o dia e à noite, quando fica muito frio, você sabe, no deserto, fica muito frio à noite e fica muito quente de dia. À noite ficava frio, mas eles tinham uma coluna de fogo. Aquecimento natural. Amém? Deus cuidava deles. Amém? E o pé deles, enquanto eles caminhavam pelo deserto, o pé deles não inchou. A Bíblia diz que o pé deles nunca inchou. E a roupa deles, a Bíblia diz, não envelheceu. Amém? Eu quero essa bênção, amém? Amém? Todo homem de Deus, amém, que gosta de gastar, amém? Minha esposa gasta com cuidado. E se você acha que precisa de ajuda, clame por essa promessa, está na Bíblia, amém? Glória a Deus. Amém. E Deus cuidava deles. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 2. Diz, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda, diga toda, não só uma parte da sua vida, mas abençoou em toda a obra das tuas mãos. Tudo que você faz prospera. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. Nada faltou, abençoou a tudo que eles tocavam. Pense nisso, Deus os refrigerava, amém, durante o dia, os aquecia à noite. Deus mandava provisão, café da manhã todo dia, era comida de anjos, amém, que mantinham-o saudável. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, dos 3 milhões aproximadamente, mais de 2 milhões, nenhum deles, a Bíblia diz que nenhum deles estava doente. Não havia entre eles nenhum fraco. Saíram com o ouro e a prata, a Bíblia nos fala. Amém? E agora os vemos no final dos 40 anos, de fato um pouco antes de entrarem na terra da promessa. E ainda murmuravam. Tinham memória curta. Deus tinha provido tudo. Isso não acontece conosco? Passamos por um período como este, desta pandemia, e nos esquecemos de toda a provisão de Deus, do passado, como Ele nos ajudou. Nós temos grandes testemunhos daquilo que Ele fez por nós, mas em vez de olhar para aquilo que Ele fez, começamos a pensar o que Deus poderia ter feito, mas não está fazendo agora. Este tempo nós chamamos de provas. É um tempo de provas. E eu creio que Deus prova. Mas Deus não nos prova como o diabo prova.
O diabo prova com tentações para você fazer algo ruim, mas Deus prova para dar uma boa nota para você. Amém? Para mostrar algo em você mesmo, para que essa coisa que está fazendo com que você ande por um caminho de destruição. Talvez ele está mostrando algo que é muito negativo para você, que está trabalhando contra você, e você não sabe, não consegue perceber. E Deus permite que às vezes coisas ruins aconteçam. Amém? Mas é somente uma prova. Nada acontece ao Filho de Deus por acidente. Amém? Você está na palma das suas mãos, Ele te guarda, te protege. Amém? Se Deus permite algo é para provar, e se Ele prova, é para o seu bem. A Bíblia diz claramente, em Deuteronômio 8, falando do deserto, que era para provar o que estava no coração deles. E diz, e para no fim te fazer bem. Amo isso. E para no fim te fazer bem. Amém? Deus não quer que você se exalte. A Bíblia diz quando o seu ouro e prata forem multiplicados, e não diz se, mas diz quando. Isso aconteceu com os filhos de Israel. Quando o ouro e a prata forem multiplicados, não digam o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Amém? Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para enriqueceres. Amém? Deus quer nos humilhar nessas provas que passamos. Então tem prova que vem sempre a todos os filhos de Deus. Amém? E agora mesmo é no mundo inteiro. Amém? Esta prova é global, como aconteceu com os filhos de Israel. E vamos ver nessa história lições para nós, que é uma palavra para os dias de hoje, porque Jesus Cristo está prestes a voltar. Amém? Vemos todos os sinais, está muito claro. Amém? Até as pessoas do mundo estão dizendo, será que isso tudo vai acabar? Até aqueles que já ouviram sobre a volta de Jesus estão dizendo, Jesus está voltando? Amém? Os sinais mostram isso e é global. Estamos vendo algo que está acontecendo de uma forma muito inédita nos dias modernos. Amém? E durante este tempo que nós estamos vivendo, Deus quer que saibamos que estamos onde os filhos de Israel estavam no 40º ano, um pouco antes de entrarem na terra da promessa. Tem lições para nós? Sim. A Bíblia diz que tudo aquilo que aconteceu aos filhos de Israel no deserto, aconteceu a eles como exemplo, tipos, que são lições para nós que precisamos aprender. Amém? Deus colocou as histórias ali, não somente para o benefício deles, mas também para todos nós que lemos isso e até sobre o tempo, os momentos que chamamos de Kairos. Amém? Aquele tempo que eles estavam atravessando, estavam prestes a entrar na terra. Estamos prestes a sermos arrebatados. Amém? O arrebatamento vai acontecer, vamos ver Jesus face a face. E o Senhor está nos colocando agora no mesmo lugar que os filhos de Israel estavam. Estamos tendo essa atitude dizendo, cadê a provisão, cadê a proteção, cadê o rompimento, onde está a bênção e a bondade de Deus? Murmurando como eles fizeram aqui? Eles falaram, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. Olha, e esta é uma posição muito boa quando as pessoas reclamam e murmuram, em vez de se levantar contra o povo, vá para Deus. Amém? Se lance sobre o seu rosto e entenda o que Deus está fazendo.